E hoje quero conversar com você sobre comportamentos empreendedores, especificamente sobre correr riscos calculados. Todo negócio envolve correr riscos. Não só no negócio, né? Na vida. Para a gente alcançar resultados mais expressivos, para que você possa alcançar feitos, você precisa se arriscar, você precisa fazer coisas que você nunca fez antes, mas evidentemente existem alguns cuidados, algumas precauções, alguns horizontes que você precisa levar em consideração, ok? Então, correr riscos envolve basicamente a disposição de uma pessoa em assumir, em se envolver com desafios e responder por eles. E essa, evidentemente, é uma das 10 características do comportamento empreendedor associadas a empreendedores de sucesso. Então, eu estou fazendo uma série de lives. Todas essas lives, elas têm a intenção de, uma por uma, abordar os comportamentos empreendedores que fazem a diferença tanto na sua carreira quanto no seu negócio. E o dia de hoje é falar sobre riscos calculados. E por que é importante correr riscos? Basicamente porque quando você corre risco, você tem a oportunidade de testar os seus limites, de testar novas sensações e, evidentemente, você tem condição de aprender como as coisas são feitas, você pode ajustar ao longo do processo e que tipo de cuidado que você tem e qual é o nível de exposição ao perigo que você tem também. E entenda que é uma estratégia extremamente importante para o desenvolvimento de coisas que as pessoas buscam muito, como autoconfiança, autoconhecimento, autonomia, independência e outras coisas. E é interessantíssimo que quanto mais você se arrisca, mais você expande os seus limites. Ao expandir os seus limites, você se sente mais autoconfiante e o correr riscos calculados, ele também ajuda na expansão da sua mentalidade ou do mindset, tá? Entenda também que correr riscos significa ou envolve basicamente treinar, educar, expandir a sua mente para que a mente tenha condições de entender o que precisa ser feito, quando isso deve ser feito, tá? Então é um exercício de você expandir os seus limites, de você se desafiar, mas evidentemente você precisa fazer uma análise de contexto para ver como que você está entrando nessa situação. Por isso que se chama correr riscos calculados. Risco calculado nada mais é do que você antecipar um cenário, se preparar para enfrentar esse cenário e ver quais são as medidas ou quais são as análises ou quais são as providências, os pontos que você deve levar em consideração anteriormente. Então, eu peguei um exemplo aqui bem próximo da tua realidade, tá? Imagine que você trabalhe com um cliente, tá? Então, todo mundo trabalha, bom dia, todo mundo trabalha com clientes. Quem empreende, né? Quem é empresário, quem é empreendedor, tem lá os seus clientes. E aí você precisa conceder um crédito, por exemplo, para esse cliente. Você precisa ver qual é o histórico dessa pessoa, se ela já fez negócio com você antes, precisa ver em que medida ela tem, se ela nunca fez negócio com você antes, se ela tem um histórico comercial, para você não oferecer um crédito muito grande ou para você não fazer uma aposta nessa pessoa e depois você ficar sem receber, tá? Então, por exemplo, eu no meu início de carreira, eu tenho dívida na rua até hoje de gente que não me pagou quando eu estava no início, porque você acaba sendo ingênuo, né? Depois eu te pago, ou vou te pagar no mês que vem, ou você apresenta um boleto, a pessoa atrasa e coisas do gênero. E aí, nesse sentido, você, ao não fazer uma análise adequada, você corre um risco de ficar sem receber. E disso impactar no seu caixa, no seu faturamento, enfim, no seu fluxo, ok? Então,
O que você pode, por exemplo, se você for um prestador de serviço, o que você pode fazer? No mínimo, ou você cobra antecipado, ou você pede 50% do sinal antes de executar, antes de entregar o serviço. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele contratou um prestador para desenvolver uma X solução na empresa dele e ele resolveu pagar todo o serviço antes. E agora o cara não entrega o serviço, né? Então já está tudo pago. Qual é a moeda de troca que você tem para poder exigir isso da pessoa? Então entenda o seguinte, que num primeiro momento, se você limitar o crédito, você corre o risco de não fechar. Se você abre demais, você corre o risco de levar um calote, ok? De levar um tombo. E aí o que fazer? Pesquisar, tá? Então esse é apenas um dos exemplos. Outra situação. Para que você possa fazer um investimento no seu negócio, que envolva, por exemplo, um montante financeiro, você vai precisar de um outro comportamento empreendedor, que eu vou falar mais adiante, que é um comportamento de planejamento, chamado de busca de informações. Para quê? Para que você possa tomar decisões alicerçado em dados, em fatos, em números, em evidências. Para quê? Para que você minimize a situação de risco que você pode se expor, ok? Entenda que correr riscos não tem a ver só com questão financeira, tem a ver com outras situações, tá? Então, tem a ver com... Você corre... no empreendedorismo, você corre vários riscos que você não tem como evitar e que faz parte do contexto de onde você opera e que você precisa aprender a fazer a leitura de cenário, fazer a leitura de contexto para que você tenha condições de estar minimamente preparado ou para que você possa fazer frente às situações que acontecem. Por exemplo, existem coisas que você não consegue controlar, como a economia, como a questão sanitária, de saúde, como todas as coisas que estão relacionadas ao ambiente externo. Então, questões climáticas, você não tem como controlar, você não tem como controlar oscilações econômicas, você não tem como controlar novos entrantes que podem abalar o seu negócio, e tudo isso pode afetar como que você está desenvolvendo as suas atividades. Mas você tem como ir se capacitando para que essas situações que acontecem no ambiente externo cada vez menos te peguem de calça curta. Então, se alguma coisa externamente aconteceu, você tem um plano de contingência ou você tem alguma situação que você possa se manter, que você tenha a condição de responder adequadamente àquela ameaça ou àquela situação que balançou as suas atividades, as suas operações, etc. e tal. Legal? Então, entenda que para que você tenha condição de correr riscos calculados, você precisa, basicamente, eu fiz aqui algumas anotações. Uma das coisas é você fazer uma matriz de riscos. O que é fazer uma matriz de riscos? É você colocar os prós e os contra, né? É você ver se você está se expondo mais do que o benefício que você pode ter em troca. Então, por exemplo, é um risco cada vez que eu vou fazer uma live dessas, por conta do baixo engajamento que o Instagram está oferecendo, por conta das minhas atribuições profissionais, eu não consigo estar aqui sempre. Então, para poder estar fazendo um trabalho consistente no Instagram, você tem que estar sempre aqui. Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu tenho outras atividades fora daqui. Então, eu corro o risco cada vez que eu venho fazer uma live, por exemplo, de ter poucas pessoas assistindo. Mas é um risco que eu estou disposta a correr. Mais do que isso, isso não abala a minha autoconfiança, porque se tiver pouca gente, vai estar gravado. Esse material eu posso usar na sequência, eu posso decidir se eu vou deixar ele publicado aqui ou não. Além disso, cada vez que eu estou fazendo uma live, eu estou me exercitando.
eu estou treinando. E a ideia é que essas lives elas sejam curtas. Para quê? Para que eu dê um recado meio jogo rápido, mas eu quero desenvolver um conteúdo extenso disso no YouTube. Então, nesse sentido, eu estou praticando, estou desenvolvendo a minha comunicação, estou vindo aqui todas as terças-feiras para falar sobre esse conteúdo, e quando, evidentemente, eu for fazer o mesmo conteúdo para o YouTube mais alongado, mais aprofundado, eu já treinei aqui. Então, é um risco calculado, ok? E que eu estou disposta a suportar, digamos assim, o que para muitas pessoas significaria um fracasso ou um insucesso, que é ter pouca gente numa live. Você vai deixar de fazer a sua ação porque tem pouca gente? Se você tem uma loja, então você vai deixar de atender porque o expediente da loja ficou aberto 8 horas e entraram 2 clientes e você vai deixar de atender porque entrou pouco cliente? Não, você vai fazer a melhor prestação de serviços, a melhor atenção possível, mesmo que esse cliente não compre. Por quê? Porque a experiência que ele viveu dentro da loja vai fazer com que ele forme uma imagem, uma percepção do seu atendimento, do seu produto, da sua marca, e ele pode não comprar, mas ele pode indicar, ele pode comentar, ele pode ser um influenciador de decisões, de opiniões, ok? Existem muitas pessoas que são consumidores qualificados. Eles são leads qualificados, que eles não necessariamente fizeram a compra de um produto ou de um serviço com vocês, mas eles podem endossar a experiência que eles tiveram para outra pessoa ou para um grupo de pessoas, o que foi que ele observou, dada a sua qualificação, dada a sua percepção, dada a sua vivência, a sua bagagem, ok? Outra coisa que você pode fazer para minimizar os riscos, mensurar os resultados. Então, não adianta nada você se arriscar, você se jogar, você testar os seus limites, se posteriormente você não utiliza nenhum tipo de métrica, não utiliza nenhum tipo de análise para ver como é que você está se saindo. Qual foi a performance, qual foi o desempenho daquela ação, daquele comportamento, daquela situação ao qual você se expôs. Então, por exemplo, eu sei aqui que tem pessoas da audiência da Gabi Melo, que são pessoas que estão se preparando para concurso público. Então, qual é a métrica que você utiliza, por exemplo, para ver o teu desempenho, a tua performance? Ver quantos simulados, quantas provas que você participa, quanto mais você participar, quanto mais você fizer, supostamente mais preparado você está, mais calmo você estará, menos risco você vai correr. Por quê? Porque você já foi se arriscando antes, fazendo durante o treino. E aí, lógico, cada vez que você faz essa análise, que você mensura, que você levanta os dados, você tem condições de pensar em novas soluções de como você pode se performar melhor na próxima. Que tipo de ideias que você tem para levar para uma próxima vez? Então, eu já estou, por exemplo, com uma ideia de como é que... são 10 os comportamentos empreendedores. Hoje eu estou falando do segundo, que é o comportamento de realização, correr riscos calculados. São 10 no total, 5 de realização. Então tem mais 3 de realização. Por conta do que está acontecendo aqui, eu já tenho como utilizar algum ajuste para a próxima live que eu for fazer na semana que vem. Como é que você então lida com os riscos calculados cujo seu negócio está exposto? Então, entenda o seguinte, que quando você está empreendendo, você precisa testar o produto ou o serviço que você oferece. E por mais que você supostamente tenha pensado em tudo e mais um pouco sobre aquele produto ou sobre aquele serviço, ele está suscetível à validação e à aceitação
do mercado. Nesse sentido, o público é que vai dizer o quanto que ele acha que aquilo que você está proporcionando para ele é válido, tá? Então, o que é que você pode fazer para minimizar os riscos? Fazer testes de aceitação, fazer experimentação, medir a reação do público e, se for necessário, você fazer os ajustes e as melhorias necessárias. Uma outra coisa que você também está exposto é a reação da concorrência. E também você está exposto a novos entrantes no seu negócio, ou seja, novos concorrentes. Também todo negócio ele está suscetível, está sujeito a um risco sanitário, caso você opere com alguma atividade que tenha produto, o serviço perecível como alimento, medicação, por exemplo, assim como legislação. Várias atividades profissionais, vários negócios, várias empresas estão suscetíveis à legislação. Se você não cumpre determinadas normas, determinadas regras que são exigidas, você pode ter problemas. Então, você está correndo um risco caso você não se adeque. E, por fim, tem também os riscos das oscilações econômicas, né? Então, recentemente, a gente está aí com uma oscilação de dólar por conta da guerra, né? Então, isso impacta, não o Brasil, isso impacta o mundo, impacta o câmbio. E aí, se você compra insumos que são em dólar, isso afeta o seu caixa, por exemplo. Comportamento de correr riscos calculados é algo que desenvolve a sua autoconfiança, testa os seus limites, expande o seu mindset, ou seja, a sua mentalidade. É um comportamento necessário para quê? Para que você ganhe novos mercados, para que você ganhe novos clientes, para que você possa ter mais confiança no seu próprio taco, expandir as atividades que você está desenvolvendo e se arriscar a testar algo novo no mercado, ok? Além de melhorar aquilo que você já tem. Então, o recado que eu quero deixar para você é: não tenha medo de correr riscos. Quero fechar com uma frase do Ralph Waldo Emerson e dizer o seguinte: não seja tímido ou melindroso demais no tocante às suas ações. Toda vida é um experimento. Quanto mais experimentos você fizer, melhor. E a provocação que eu deixo para ti: como você anda lidando com os riscos na sua carreira, no seu negócio e na sua vida? Tá? Será que você está se arriscando o suficiente? Avalie, né? Se você tem se sentido muito medroso, se você tem se sentido muito encolhido, muito tímido, muito receoso, significa que você está se arriscando pouco na vida, ok? Então, teste-se mais, porque você é capaz. Quanto mais você fizer, mais segurança você terá. Quanto mais você realizar, mais autoconfiante você se sentirá. Se arrisque, ok? Viva a vida da melhor forma possível. Usufrua de toda a tua competência, de toda a tua capacidade e se joga com paraquedas, mas se joga.